Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será minha alma. Amados, eu prometi a Deus que guardaria as pessoas que mais gostam em minha alma e não no coração. Então ele me perguntou, por que em sua alma? Respondi, porque um dia o meu coração deixará de bater, mas a minha alma jamais deixará de existir. A vida após a morte, ressurreição ou reencarnação? Ressurreição ou reencarnação? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Jesus fala que ele é a ressurreição e não reencarnação. Então vamos aprofundarmos um pouco mais sobre ressurreição e reencarnação. Amém? Lucas 16, 19, 31 diz: a história contada por Jesus a respeito das duas pessoas que morreram serve de ilustração para ensinar a realidade da vida após a morte. Está relatado lá em Lucas 16, 19. Essa narração certamente não é uma parábola, pois se o fosse, o texto deixaria claro. Jesus, em sua onisciência e sabedoria, relatou o que sabe e vê a respeito da eternidade. O único que venceu a morte tem o poder de falar a respeito da vida após a morte, conforme 2 Timóteo 1,10. O único que pode falar sobre a vida após a morte é Jesus. Foi o único que desceu do céu. E ele próprio disse, eu sou a ressurreição e não eu sou a reencarnação. O próprio Jesus disse, aquele que crê em mim viverá. Amém? Na doutrina a respeito da vida após a morte está um dos principais fundamentos das religiões. De acordo com a resposta, se aponta a direção da fé proposta. O Espiritismo, por exemplo, dá uma explicação clara, segundo a sua forma de crer na reencarnação, com uma segunda vinda após a morte. O catolicismo ensina que após a morte a pessoa vai para o purgatório, onde pagará por seus erros, podendo ser intermediado por orações de pessoas ainda vivas. E quando sair do purgatório poderão interceder pelos outros. Mas o que a Bíblia diz sobre a vida após a morte? Por isso é importante estudar e entender claramente esse assunto. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Não existe purgatório. Depois da morte já era, a pessoa não pode fazer mais nada. O que acontece após a morte? Vamos para a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia tem resposta para tudo. Vamos tirar algumas dúvidas a respeito da vida após a morte. Primeiro, o que acontece após a morte? Vamos refletir sobre o que acontece após a morte. Primeiro, o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus. Está escrito lá em Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus o que o deu. Lembra de Adão? Deus pegou o pó da terra, esculpiu, fez Adão e soprou a narina de Adão e deu fôlego de vida. Aqui em Eclesiastes é bem claro, fala que a carne, parte física, volta para o pó da terra e vira pó. E o espírito volta para quem? Para Deus, o que soprou a narina de Adão, o fôlego de vida. Esse aí volta para Deus. Alma e espírito volta para Deus. É bem claro aqui no livro de Eclesiastes. Amado, quando a pessoa morre, o seu corpo que veio da terra e volta ao pó, se decompondo. E o seu espírito retorna para Deus. Então, a carne entra em decomposição, transforma em pó, mas a alma e o espírito volta para Deus. Lembra do ladrão da cruz? Senhor, lembre de mim quando entrares no paraíso. Jesus falou o que com ele?
hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Amado, a alma da pessoa vai ficar no paraíso guardado para o juízo final, tanto os bons quanto os maus. Só depois do juízo final é que será a sentença de condenação ou absolvição. Só ali um irá para o céu e outro irá para o inferno. Hebreus 9, 27 diz: e assim como os homens estão ordenados morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Olha só, é bem claro. O homem só morre uma vez. Eu não posso reencarnar em alguém, morrer, depois reencarnar em outra pessoa, morrer. Não. Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A Bíblia diz que no juízo final haverá julgamento. Todos ressuscitarão, todos os mortos ressuscitarão e estarão diante do Senhor para o julgamento final. E ali haverá condenação e absolvição. Amado, após a morte, a pessoa aguarda o juízo final, quando serão julgados. Né? Apocalipse 20, 12, 13 fala também sobre isso. A salvação pode acontecer, amado, enquanto há vida. Só enquanto há vida. A pessoa tem o direito, tem um livre-arbítrio de escolha e de pedir o arrependimento. Aí há salvação. Mas se morrer na prática do pecado, não tem mais salvação, não tem mais jeito, não tem purgatório, ninguém vai pagar nada. Deus não vai aceitar dinheiro de ninguém, Deus não vai aceitar propina, Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, Deus não vai fazer acepção de ninguém. Ali é o juízo final. Sim, sim, não, não. Amém? Amado, na volta de Jesus acontecerá a ressurreição dos mortos. Na volta de Cristo, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro e virão juntamente com os anjos buscar a igreja. Lá em João 5, 28, 29, a palavra de Deus diz assim, ó: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. As pessoas que morreram em Cristo virão primeiro, depois os demais, para o julgamento final. Todos os mortos ressuscitarão, todos. Não há reencarnação. Todos ressuscitarão, conforme João 5, 25 e Daniel 12, 2. Primeiro os mortos em Cristo serão ressuscitados e os salvos ainda virão e serão arrebatados, conforme 1 Tessalonicenses 4, 16, 18. Em 1 Coríntios 15, 52, depois os mortos em Cristo serão ressuscitados para o juízo final. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 13, o apóstolo Paulo é bem claro, onde ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que já morreram, para não vos entristeceis como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 14 é bem claro. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro e virão com os anjos arrebatar a igreja. E os demais irão para o juízo final. Alguns textos comparam esse tempo como um sono, conforme 1 Coríntios 15, 20, especialmente para quem está em Cristo. Eles dormem. É um sono profundo. E descansa no Senhor. Amado, não existe estado intermediário, como por exemplo purgatório, não existe. Limbo ou reencarnação, não existe. Lucas 16, 22 e 27 é bem claro. Após a morte, o destino da pessoa já está decidido conforme a sua vida e suas obras. Depois de morto, não pode fazer mais nada. Enquanto tiver vida, ainda há a chance, a oportunidade da pessoa se arrepender e estar em Cristo e ter direito à salvação. Não há nova chance após a morte, não há. Morreu, já era, acabou.
A única coisa que nós podemos fazer com quem já morreu é levar até o túmulo, até o sepultamento, e mais nada. Não adianta flores, não adianta velas, não adianta choro, nada. Morreu, já era, nada pode fazer, a não ser sepultar. Amém? Apenas guarda o momento do juízo final. Não haverá uma nova chance ou segunda chance, não. É em vida. Você tem que escolher em vida. Há uma diferença entre quem é salvo e não? Há. Lá em João 5,24 diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha só, é bem claro. Isso aqui é Jesus falando para os seus discípulos. E João escreve ali, em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, crê em Deus, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passa da morte para a vida, uma nova vida em Cristo. Quem é salvo descansa, e quem não é salvo está em tormento. O salvo já está na presença de Deus no paraíso, conforme o ladrão da cruz. Quem não crê será condenado. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. O ateísmo já está condenado. Se você não crê, você é um ateu. Estará condenado se você não se arrepender. Deus ainda te dá essa chance em vida você se arrepender. Se você não se arrepender e viver as práticas do pecado, infelizmente, será condenado. O juízo final. Como será o juízo final? Deus será o único juiz. Lá não haverá Satanás para apontar ou condenar ninguém, não. Existe uma separação entre os mortos, salvos ou não salvos. Aqueles que são salvos já estão com Deus e esperam a ressurreição para a vida eterna. Mas quem não será salvo já está em tormento, sabendo que será condenado, aguardando o julgamento, sabe que serão condenados. Essas almas voltarão para Deus, que pertence a Deus, agora sabendo que será condenado no juízo final. Onde ficam os mortos? O Salmo 16:10 diz, amado, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Olha só. Não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Para compreender melhor este assunto, precisamos aprender algumas palavras originais da Bíblia usadas para lugares após a morte. Vamos conhecer os lugares que Deus fala após a morte? Tem o Seol, no Antigo Testamento, traduzido por inferno, conforme Deuteronômio 32:22, como sepultura, lá em Eclesiastes 9:10. Sepulcro, em Ezequiel 32:27. Então existe Seol, sepulcro e sepultura, onde as pessoas ficam enterradas na terra. O corpo entra em decomposição e aí a alma volta para Deus. A palavra Seol, amado, ela é usada no Antigo Testamento para designar de forma geral o estado de morte. Existe o Hades. Hades é a palavra grega no Novo Testamento que é traduzida por inferno, conforme Mateus 11:23. Mas na verdade Hades é a palavra grega correspondente a Seol no hebraico, e as duas têm o mesmo significado, referindo-se a estado de morte. Tanto faz Hades ou Seol, significa inferno. Seio de Abraão é a forma que entende sobre onde os justos ficarão na presença de Deus. No seio de Abraão, medita ali. Lucas 16:22, é falar a história, a palavra de Lázaro e o rico. A expressão seio de Abraão, amado, foi firmada na cultura judaica, registrada no Talmud, livro das regras dos judeus, na cultura judaica, como sinônimo de céu ou paraíso. Lembra que o ladrão falou com Jesus? Lembra-te de mim quando entrar no paraíso?
Paraíso é o altar embaixo do céu. Gena, ou Gena, é a palavra grega do Novo Testamento que realmente significa inferno, traduzido também como lago de fogo. É o Gena. Esse Gena vai ser no dia do juízo final. As pessoas condenadas serão lançadas no lago de fogo e viverão eternamente. 24 horas queimando, ranger de dentes, dor, lamento, sofrimento. Essa palavra para definir o lado ruim do estado após a morte, mostrando que existe inferno mesmo. É céu e inferno, é dois lugares. No final, só existem esses dois caminhos. Essa palavra ela era usada para se referir a um lixão fora de Jerusalém, chamado de Vale de Inom, onde Manassés oferecia seus filhos como ofertas queimadas nesta adoração de idolatria, conforme Jeremias 7,31, amados. E ali sempre queimava lixo, por isso dizia que era um lugar onde o fogo não apaga. Era um lugar de lixão, onde queimava ali 24 horas. Assim será o lago de fogo. É o Gena. Lago de fogo é o inferno finalmente destinado a Satanás e seus demônios após o juízo final. Infelizmente, haverá esse julgamento e lançará as pessoas no Gena, no lago de fogo, ele e seus seguidores, as pessoas que praticam o mal, as pessoas que não se arrependeram dos seus pecados. Apocalipse 21:8 fala sobre isso. Tártaro. O Tártaro também, traduzido por inferno, citado apenas uma vez no texto grego do Novo Testamento, conforme 2 Pedro 2,4, representa as profundezas do inferno, ou abismo profundo. O Tártaro é o abismo, será lançado no abismo, no inferno. Amado, no Antigo Testamento não havia uma ideia muito clara a respeito de onde estão os mortos, referindo-se apenas ao lugar de sepultura, o estado de morte, o Sheol. Embora se tivesse uma compreensão de que as pessoas poderiam estar ou não com Deus. A partir do Novo Testamento, da vinda de Jesus, houve uma compreensão mais clara, porque o próprio Jesus falou a respeito do estado da morte, do Hades, e que após a morte a pessoa pode estar salva no seio de Abraão ou no inferno, Gena. Jesus ensinou sobre a vida eterna e avisou sobre a condenação para quem não se arrepender. Quando Jesus esteve aqui, ele instruiu as pessoas. Ele primeiro enviou João Batista, arrependam-se, arrependam-se. Depois Jesus foi instruir, ele foi mestre. Ele falou sobre a morte, falou sobre a vida eterna, falou sobre o paraíso, falou sobre o juízo final. Amém? Amado, pode haver comunicação entre vivos e mortos? Não. Morreu, já era. O corpo voltou para a terra, a alma voltou para Deus. Eclesiastes 9:5 fala é bem claro, fala, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Esse negócio de médium, falar que está conversando com os mortos, é balela. É balela. Eclesiastes 9:5 é bem claro, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento, morreu. A alma, o espírito saiu, ele não lembra mais de nada, não sabe mais de nada. Amado, não é possível aos mortos se comunicarem com os vivos, nem os vivos com os mortos, conforme Eclesiastes 9:5. A Bíblia condena a prática da necromancia, ou possível consulta aos mortos, conforme Levítico 19:31. Não existe. Não existe, na Bíblia não existe isso. Jesus não falou sobre isso. Quando se manifestam esses espíritos, são demônios. Conforme 1 Coríntios 11:14. Saul, por exemplo, foi reprovado por ter procurado um feiticeiro para invocar Samuel já morto. E por isso Saul foi condenado, conforme 2
1 Crônica 10. Jesus é o único mediador, amado, entre Deus e o homem. Quem morreu não é mediador a nada. Aí você pode falar, aí porque vem revelação de quem já morreu para nós? Porque ao nosso redor estão anjos e ao nosso redor estão demônios, sabendo tudo que nós estamos fazendo. Então, quando há uma consulta aos mortos, quem está revelando não é a pessoa que morreu, e sim os demônios que estão ao nosso redor, que sabem tudo das nossas vidas. Saul foi condenado por isso. Foi consultar uma feiticeira. Os demônios sabem tudo a nosso respeito. Entre quatro paredes, amado, você não está só. Há anjos e demônios. Anjos ao nosso redor e demônios ao nosso redor, sabendo tudo que nós fazemos. Então eles dão revelação. O apóstolo Paulo repreendeu aquela escrava com espírito de demônio. Dava revelação, dava dinheiro para aquele povo lá em Filipe. E o apóstolo Paulo repreendeu. Depois ela veio perguntar como é que fazia para ter o poder que Paulo tinha. Era espírito de engano. A vida eterna. Amado, em 1 Coríntios 15, 54, 55 diz: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Não tem resposta. Morreu. Já era. Acabou. Amado, o único que venceu a morte foi Jesus. Pode ver aí. Morreu Maomé, morreu fulano, morreu ciclano, não vou citar nomes aqui para... Mas todos que morreram estão lá, os restos mortais deles. Mas no túmulo de Jesus não existe nada, a não ser uma placa. Não está mais aqui. Ressuscitou. Então Jesus foi o único que venceu a morte. Esta é a nossa mensagem. Acima de tudo é preciso buscar a vida eterna em Cristo. Receba Jesus como Senhor e Salvador e creia que Ele te salvará. Para Deus é bem claro, quem crê será salvo. Marcos 16, 16. E quem não crê será condenado. Então creia e seja salvo. Isso é o mais importante. Pois não adianta saber tudo e não ser salvo. Não adianta. Eu já falei várias vezes nas minhas reflexões, tem pessoas que têm formação acadêmica, sabe tudo sobre as leis, CLT, sabe tudo sobre a Constituição, mas não sabe nada da Bíblia. O que adianta? O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a salvação? Amado, o propósito dessa reflexão é tirar dúvidas e ensinar a palavra de Deus. Nossa pregação é a vida e não a morte. Nós queremos que você seja salvo. Amém? Queremos que você seja salvo. Tome cuidado para não se deixar enganar por heresias, ensinamentos bonitos, mas que não estão de acordo com a palavra de Deus. O importante não é discutir o que acontecerá depois da morte, mas se preparar para ela. Amém? Em Mateus 10, 28 e 33 diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem dois passarinhos por um centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais vale vós do que muitos passarinhos.
Portanto, amado, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos anjos, eu negarei também diante do meu Pai que está no céu. Uau! Palavra dura, palavra de Jesus. Se você negar Jesus, será negado. Pode ter certeza disso. Se você achar que está enganando Jesus, no dia do juízo final, seu nome não estará no livro da vida. E você dirá, Senhor, Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome curei, em teu nome expulsei demônios. E o Senhor irá dizer, afastai de mim, vós que praticai iniquidade. Amado, quem está em Cristo tem a vida eterna. E quem não está, não terá. Infelizmente a palavra é essa, a palavra é dura, mas é a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra, nós vamos ouvir um louvor. E medite nessa palavra. Não se deixe enganar. Não existe reencarnação. Não existe. Quando Deus criou anjos, Ele criou milhares e milhares de anjos. E deu fôlego de vida para eles, sem reencarnação. Assim também são os seres viventes na terra. Deus soprou a narina de Adão. Não precisou ninguém morrer para Adão ter vida. Não precisou ninguém morrer para Eva ter vida. Não precisou ninguém morrer para Caim ter vida. E não precisou ninguém morrer para Abel ter vida. Então, isso é balela. Isso é heresia. Cuidado. Cuidado com as falsas heresias. Amém? Vamos meditar nessa palavra. E deixa Deus na direção. Vamos ouvir um louvor. Aquieta sua alma. Espere em Deus. Descanse em Deus. Amém? Medite nesse louvor. A palavra de Deus diz: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Espere em Deus, amado. Quando me verei perante a sua face. Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Ninguém Meu alimento de dia e de noite. ressuscitou a não ser Jesus. Ninguém. Vocês estão no redor, me perguntam onde é que está o seu Deus. Ninguém. Mas eu me lembro dessas coisas. Ninguém criou nada a não ser Deus. Em procissão a causa do meu Deus. Então não se deixe enganar. Amém? Vamos orar? Eu pergunto a mim mesmo, porque você está abatido, minha alma, e porque Deus você amado, se Deus perturba querido, Pai da eternidade, Pai das luzes, Príncipe da paz, Criador dos céus e da terra e tudo no que nela há. Eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, pelo alto preço que foi pago ali na cruz do Calvário para a salvação da humanidade, para a minha salvação. Eu te agradeço, Pai, pelo seu doce amado Espírito ter me dado sabedoria e discernimento sobre a sua palavra. Antes eu era cego espiritualmente, antes eu ouvia falar de ti, mas hoje eu o conheço com os meus próprios olhos. Peço, seu doce amado Espírito, vá também de encontro a essa pessoa, Pai, que está cega espiritualmente e venha enxergar conforme eu estou enxergando. E venha reconhecer que Tu és o Criador de todas as coisas. É o Senhor que dá vida, é o Senhor que tira, é o Senhor que faz descer a sepultura, é o Senhor que faz subir, é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que a alma e o espírito volta para o Senhor, que é dono da alma e do espírito, e que esse corpo corruptível voltará para a terra, voltará para o pó. Que essa pessoa também venha reconhecer, Senhor, o alto preço que foi pago ali na cruz do Calvário. E venha reconhecer que Teu Filho amado ressuscitou, o único que ressuscitou ao terceiro dia, e promete vir buscar a igreja. E também que eles vão reconhecer o juízo final que acontecerá. Que nenhum seja enganado. Conforme a promessa que o Senhor fez ali a Noé, colocando o arco-íris ali como sinal da aliança.
que todos iriam conhecer a tua palavra. Que essa pessoa venha conhecer a tua palavra em nome de Jesus. Eu te louvo, te agradeço, ó Pai, por tudo que tens feito, está fazendo. E creio que muito o Senhor já faz por cada um de nós. Amém, amados? É isso aí. Não há reencarnação, há ressurreição. Jesus, Ele é a ressurreição. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Viverá na eternidade. Amém? Então, pense bem. Se arrependa antes da morte, que após a morte não haverá arrependimento. Amém? Lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia, ele jamais irá permitir que você venha seguir a Jesus, venha crer em Jesus, porque ele sabe que você será salvo e não será condenado para estar com ele. Portanto, não se deixe levar por Satanás, vigie, ore, busque sabedoria e discernimento, aquieta sua alma, espere em Deus. Amém? Fica na paz, tenha um bom dia e Deus na direção sempre. Um abraço.